falar contigo, continuar falando contigo hoje sobre alguns temas que a gente está tratando nessa série chamada Ele é Maior do que Eu. Terceira semana da nossa série, estamos bem no meio dessa série. Nós temos falado sobre a ideia de que os propósitos de Deus para nós são maiores do que a gente pode imaginar. Os propósitos de Deus são maiores do que o nosso próprio conforto, do que aquilo que a gente quer. Que Deus tem algo muito maior para a gente do que a gente pode imaginar. Na primeira semana nós olhamos a vida de Isaías e falamos, Deus quer nos usar, cada um de nós. Assim como Deus usou Isaías e chamou Isaías, Isaías tinha seus defeitos, Deus supriu esses defeitos para que Isaías pudesse ser usado por Deus. Nós falamos, Deus quer nos usar. Isaías termina o texto que a gente olhou dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele diz, estou à disposição, Deus, estou aqui para poder ser usado. Na segunda semana, semana passada, nós falamos que o maior empecilho, às vezes, a nós sermos usados por Deus, é o nosso eu, é o nosso egoísmo. Né? É o nosso conforto, é o nosso desejo, são as nossas prioridades que às vezes entram em choque com as prioridades de Deus e geram uma dificuldade da gente viver aquilo que Deus quer para nós. Hoje eu quero falar contigo sobre algo muito importante. Talvez ao mencionar o tema você nem consiga entender a importância do tema, mas nós vamos ver no texto. Nós vamos falar hoje sobre relacionamentos. Sabe por quê? O relacionamento ou relacionamentos são o contexto no qual Deus quer te usar. Já posso te dizer onde Deus quer te usar. Tem gente que pergunta, eu não sei como é que Deus quer me usar. Eu já posso te dar uma ideia, Ele vai te usar em relacionamentos. Independentemente do que você vier a fazer, vai ser em relacionamentos que Deus vai te usar. Se você servir as crianças, é relacionamento. Se servir casais, é relacionamento. Se você sair dessas 4 paredes e for servir sopa para o cara que está na rua 2 horas da manhã, é relacionamento. O contexto de relacionamentos é onde Deus nos usa. Se nós somos chamados a servir, como nós vimos semana passada, Jesus nos exemplificou, nós vamos servir pessoas. E pessoas são relacionamentos. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Porque o seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida tem a ver com relacionamentos. E sabendo disso, o inimigo vai atacar nos seus e nos meus relacionamentos. Sabe por quê? Porque se esse é o contexto onde Deus vai me usar, se o inimigo destrói o contexto onde Deus quer me usar, eu não consigo ser usado, os propósitos de Deus não são realizados. Parece uma coisa muito simples, mas nós vamos ver que não é tão simples assim. É algo importantíssimo da gente falar. Nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nas nossas amizades, lá na sua escola, com o seu patrão, aqui dentro da igreja. A estratégia do inimigo é dividir para conquistar. Como é que se conquista um grande império? Como é que se conquista um povo que está unido? Você vai dividindo e conquistando. Porque dividindo fica mais fácil de você conquistar. Essa é a estratégia do inimigo. E a estratégia de Deus é o oposto. Deus quer nos unir para nos fortalecer. Para que possamos ser úteis e ser bênção na vida um dos outros e termos vitória sobre os ataques do inimigo. Tem um texto que nós vamos olhar hoje que ele pode ser aplicado a todos os relacionamentos das nossas vidas. E ele traz um pouco daquilo que Deus quer que nós façamos nos nossos relacionamentos. Está lá em Gálatas capítulo 6. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo, se você trouxe sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia no tablet, no celular, então ligue a sua Bíblia. Se você não tem nem no tablet, nem em mãos, preste atenção no telão ou na TV e os versículos vão aparecer para você. Gálatas capítulo 6, versículos de 1 a 5, vai ser o nosso texto principal dessa noite, com alguns outros auxiliares, só para a gente poder aprender melhor. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Paulo traz uma situação hipotética para os irmãos ao qual ele está escrevendo essa carta. Alguém errou. Alguém, no palavreado bíblico, pecou. Mas alguém errou, alguém fez alguma coisa errada. Essa palavra surpreendido em algum pecado, que ele diz ali, tem dois possíveis entendimentos. Um é que a pessoa estava fugindo do pecado. Imagina a pessoa fugindo, o pecado está correndo atrás dela, estava fugindo, estava tentando se distanciar, mas o pecado pegou. O pecado chegou de forma que ela não conseguiu
né, sair, não conseguiu fugir na velocidade ou com a seriedade talvez que precisava, e a pessoa foi surpreendida pelo pecado. Outra possível interpretação é que essa pessoa estava em pecado, achava que ninguém sabia, mas foi descoberta, ela foi surpreendida no seu pecado. Que pecado será que Paulo está falando aqui? No texto em si ele não explica, mas se você olhar no contexto, algo que ele falou alguns versículos antes, eu acho que a gente entende um pouco do que Paulo estava dizendo. Sempre que a gente não sabe no texto, olha no contexto, e o contexto de Gálatas capítulo 5, capítulo anterior, nos diz algumas coisas. Gálatas capítulo 5, 19 a 21. Paulo fala a respeito de alguns pecados. Ele diz, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Coisa séria, né? Não é coisinha light, não. Ele está falando de inveja, imoralidade, libertinagem, dissensões, embriaguez, é coisa pesada. O que a gente faz com isso? Paulo está dizendo, quando alguém é pego nisso, quando alguém erra nessa área, o que a gente faz com isso? Ele dá a resposta na continuação do versículo 1. Se alguém for pego em pecado, olha a segunda parte do versículo 1. Gálatas 6:1. Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Se você tem costume de sublinhar ou riscar a sua Bíblia, sublinhe restaurá-lo, sublinhe mansidão. Quem são os espirituais? Vocês que são espirituais, restaure com mansidão. Quem é o espiritual? É a pessoa perfeita? É a pessoa que não peca? Não pode pecar para ser espiritual? Não. Pessoas espirituais são pessoas dirigidas pelo Espírito Santo e que demonstram na sua vida o dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Demonstram o fruto do Espírito Santo na sua vida. A pessoa espiritual não é uma pessoa que tem perfeição e nem superioridade, mas uma pessoa que tem maturidade para lidar com uma situação cabeluda como essas que Paulo citou ali. Porque uma pessoa que é imatura, quando ela lida com um irmão que foi surpreendido num pecado como esse, se ela não for dirigida pelo Espírito Santo, se ela não exemplificar os dons do Espírito Santo, um deles, aliás, é mansidão, Gálatas 5:22, ela não vai saber restaurar esse irmão como se deve restaurar. Por isso, tem que ser uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, tem que ser uma pessoa que exibe os frutos do Espírito Santo. Essa palavra restaurar, que Paulo traz no texto, é muito interessante. Ela tem uma ligação que nos ajuda a entender um pouco do que é esse processo. No grego, essa palavra restaurar, que aparece na nossa Bíblia em português, é a palavra kartizo, no grego. E é um termo médico que se usa para descrever um médico que coloca um osso quebrado de volta no lugar. O osso estava funcionando, ele foi quebrado, gerou um problema e o médico vai lá e coloca de volta no lugar esse osso. Paulo, mesmo autor da carta de Gálatas, diz em 1 Coríntios para nós não vamos ler, só vou lembrar vocês, ele nos lembra que todos nós somos parte do corpo de Cristo, não é verdade? Tem todo um texto lá a respeito do corpo de Cristo. E o que nós entendemos é que o pecado, quando está no nosso meio, ele enfraquece o corpo, danifica o corpo. Se um membro do corpo não está bem, o corpo todo sofre. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios. Por isso nosso trabalho deve ser de restaurar. A pessoa restaurada ganha, quando ela é restaurada, o corpo todo ganha, que somos nós, e o reino de Deus ganha junto. Agora, se você já teve um osso quebrado, muitos aqui já tiveram, você sabe que para pôr no lugar dói, né? Verdade? Pôr um osso quebrado no lugar dói. Tem algumas situações, dependendo da situação, onde a pessoa põe no lugar, às vezes, na hora ali, né? Já viu clavícula? Já viu o cara ter que pôr no lugar ali na hora. Não é confortável. Quando a gente está com o osso quebrado, a gente ora a Deus por um médico bem atencioso, não ora? Deus dá uma paciência para esse homem, dá sabedoria, que ele venha assim com todo o tempo, com toda a boa vontade, né?
Quando eu era adolescente, eu caí de um cavalo. Amava andar de cavalo, caí de um cavalo, bati com a cara num poste. Fui fazer cirurgia, quebrei meu nariz. Eu lembro do meu pai até hoje, no corredor do hospital, seguindo o médico para a sala de cirurgia. Ô médico, capricha, médico. O rosto do menino vai ficar torto o resto da vida, fica esquisito. Capricha, né? Dá uma atenção, faz com cuidado. Né? Todos nós, quando temos algo quebrado na nossa vida que precisa ser colocado de volta no lugar, nós queremos alguém que seja cuidadoso, paciente, disposto, carinhoso, não é verdade? Por isso que Paulo diz no texto, versículo 1 ainda, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Com mansidão. Pôr um osso no lugar dói, por isso faz com cuidado, faz com amor, faz com carinho, faz com mansidão. Paulo nos dá uma receita para a pessoa que vai ser restaurada, mansidão. Para quem está restaurando, ele continua no texto, nos dando uma receita para nós, e é humildade, continuação do versículo 1. Paulo diz, cuide-se, porém, quem está restaurando, porém, cada um para que também não seja tentado. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Ao restaurarmos um irmão, ao restaurarmos ou falarmos sobre algo quebrado no nosso cônjuge, na nossa família, nos nossos filhos, na nossa vizinhança, cuidado para você não ser tentado. Cuidado para você, como restaurador, não achar que você está acima desse pecado. Que isso afeta os outros, mas não afeta você. Que isso pega os outros, mas não pega você. O que Paulo está dizendo aqui, cuidado, porque isso pode te pegar, como pegou teu irmão, tua irmã, e se você não vigiar, você pode cair igual. Para quem é restaurado, mansidão. Para quem está restaurando, humildade. Humildade. Paulo continua falando sobre como Deus quer nos usar em relacionamentos no versículo 2. Ele continua dizendo, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. A palavra fardo aqui significa um peso maior do que uma pessoa pode suportar. É um peso maior do que eu tenho capacidade, do que você tem capacidade de suportar. E às vezes nós passamos por situações que a gente não tem capacidade de suportar, não é verdade? Pode ser uma doença, que é um fardo que está te esmagando, pode ser uma perda, uma necessidade, uma tristeza que venha por causa da perda, por causa da necessidade, aquilo está nos esmagando. Pode ser também um pecado e a consequência desse pecado nas nossas vidas que nos esmaga. São coisas que nos deixam debaixo de um peso que a gente não consegue suportar. O cristão que quer servir a Deus, que quer ser útil no reino de Deus, que quer ser usado no reino de Deus, ele deve ajudar a carregar o fardo do seu irmão. Tem alguém sendo esmagado por algo que fizeram a ele, a ela, ou algo que ele ou ela fizeram, eles fizeram, mas está sendo esmagado. O nosso trabalho é ajudar a carregar o peso. Meu irmão, posso dizer uma coisa hoje à noite. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te usar. E uma das formas que Ele quer te usar, Ele quer que você ajude a carregar o fardo que está esmagando o irmão do seu lado, seu vizinho, seu parente, seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe. Deus quer te usar. E é em relacionamentos que Ele nos usa. E tem algo muito interessante aqui, nesse texto. Ele diz que nós devemos correr ao auxílio da pessoa que está sendo esmagada. E a segunda parte do versículo 2 diz assim, e assim, ao correr ao auxílio da pessoa sendo esmagada, você cumpre a lei de Cristo. Por que Paulo inseriria nesse momento do texto essa referência a uma lei? Por que ele falaria de lei no meio de tudo isso? Porque eu acho que quando tem alguém sendo esmagado no nosso meio, principalmente quando é fruto do seu próprio erro, e às vezes é fruto do nosso próprio erro, tem duas leis que a gente pode aplicar a essa pessoa. Tem duas leis. A primeira lei que nós somos tentados a aplicar é a lei de Moisés. Sabe o que é a lei de Moisés? Eu ir lá na Bíblia e falar, aqui, ó, onde você errou. Estava escrito na Bíblia, você não leu, você não olhou, então te vira. Lei de Moisés. Essa é a primeira lei que a gente pode aplicar. Você vai lá, você encontra onde a pessoa errou, condena ela pela lei, porque ela é condenada, você se isenta de ajudar a pessoa, tira o corpo fora e o irmão fica lá sendo esmagado por um peso. Não é restaurado, não é colocado de volta no lugar.
Essa atitude nós chamamos de legalismo, ligado à palavra lei, né? O legalista, ele não está interessado em levar o fardo pesado de ninguém. Ele, se deixar, ele aumenta o fardo do camarada. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 23, versículo 4. Não precisa abrir, vai aparecer aqui no telão. Os pecados dos fariseus na época de Jesus era esse. Olha o que Jesus diz, Mateus 23, 4. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Esse é o legalista. Essa é a aplicação da lei de Moisés sobre alguém que já está com um fardo pesado. O legalista sempre é mais duro com os outros do que consigo mesmo. Mas o cristão dirigido pelo Espírito Santo, ele demanda mais de si mesmo para que ele possa ajudar os outros. Eu preciso ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu preciso ser espiritual para que eu possa restaurar e colocar no lugar coisas que estão quebradas. Legalistas não precisam de fatos e nem de provas para condenar. Só precisam de suspeitas e rumores. Se eles tiverem suspeitas e rumores, a imaginação deles faz o resto. O legalista, quando ele ouve que um irmão pecou, ele não corre para o irmão para restaurar. Ele corre para os outros para contar. Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque o contexto onde Deus quer te usar, onde Deus quer me usar, é relacionamentos. E o ataque do inimigo vem em cima de relacionamentos. Já ouviu essa história? Eu vou contar para você o que está acontecendo para você saber orar. A gente precisa orar muito pela Joaninha. Você não sabe o que ela fez. Só vou te contar para você poder orar com entendimento. E aí a gente joga um manto cristão em cima de uma coisa e às vezes a gente destrói relacionamentos através disso. Paulo usa a palavra lei aqui para fazer um contraste. Tem a lei de Moisés, que pode ser aplicada a pessoas que estão debaixo de um fardo. Você pode botar um outro fardo em cima delas, como os fariseus faziam, ou nós podemos aplicar a lei de Cristo. O que seria a lei de Cristo, hein? O que seria a lei de Cristo? Gálatas 5,14, então, capítulo anterior ao que nós estamos lendo. Paulo diz, toda a lei se resume em um só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Jesus deixa bem explícita essa lei também em João capítulo 13, versículo 34. Vai aparecer aqui, você não precisa achar por questão de tempo. João 13, 34. Um novo mandamento eu dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Então a lei de Cristo é nós amarmos uns aos outros. E a forma que nós fazemos isso, no contexto que nós estamos lendo de Gálatas 6, é quando tem alguém sendo esmagado por um fardo causado por ele ou por outra pessoa sobre ele. Nós corremos ao auxílio para tentar ajudar a levantar para que essa pessoa não seja esmagada. Afinal, assim como um osso quebrado danifica todo o corpo, quando alguém é restaurado, isso beneficia todo o corpo, não é verdade? Beneficia todo o corpo. Ah, pastor, então você está dizendo que pode pecar à vontade. Peca à vontade que nós vamos tudo só restaurar, vamos ajudar, amor, paz e amor. É isso? Não. Claro que tem pessoas que não se submetem a uma restauração, não querem ser restaurados por seus irmãos. Aí tem outros contextos bíblicos, Mateus capítulo 18, 1 Coríntios capítulo 5, que se aplicam nisso. Tem lugar para correção? Tem sim. Mas Deus quer nos usar para trazer restauração através da mansidão. É o texto que nós estamos olhando hoje. Continuando no versículo 3, Gálatas 6, versículo 3, diz assim: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Se nós queremos ser usados por Deus em relacionamentos, nós precisamos abrir o olho para algo muito perigoso que destrói esse contexto, que se chama presunção. Versículos 3 e versículo 4 estão falando disso, não com essas palavras, mas é presunção que está sendo tratado ali. Presunção é uma atitude que nos leva a não tolerar os erros dos outros e nos faz pensar que nós estamos acima ou além desses erros. Lembra aquela história de Jesus conta do fariseu que estava olhando para o publicano lá embaixo, o publicano batendo no peito: Senhor, tem misericórdia de mim. O fariseu falava: eu louvo a Deus porque eu não sou como esse pecador. Isso é presunção, que diz: eu estou acima disso. Né? E o texto diz que quem pensa assim, quem tem presunção, engana-se a si mesmo. Essa palavra engana-se no seu texto aí
traz a conotação de você ser seduzido por um erro. Ser chamado, seduzido a um erro. A pior cegueira que às vezes nós podemos ter é uma visão distorcida de nós mesmos. Verdade? A gente tem uma presunção que nos cega e a gente foi seduzido a pensar e ter uma visão distorcida de nós mesmos. E o versículo, o remédio para essa presunção está no versículo 4, que nós lemos. Cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Olha o remédio. Examine os seus, fala comigo, próprios atos. Sublinha aí na sua Bíblia. Sem se comparar com ninguém. Sabe por quê? Porque se eu for medir a minha perfeição, dignidade, santidade, baseado na sua, eu sempre vou achar alguém que está pior do que eu. Aí eu vou fazer igual o fariseu. Eu louvo a Deus que eu não sou como aquele. Jesus diz, cara, aquele cara pelo menos estava quebrantado, você está cheio de orgulho, ele foi embora justificado, você foi condenado. Então, o remédio é olhe para os seus próprios atos. Porque se você for olhar para outra pessoa e você se medir baseado numa outra pessoa, sempre vai ter alguém que não está tão bem quanto você. Ele diz, examine seus próprios atos. Aí você vai ter uma visão correta de si mesmo. Não é importante a gente ter uma visão correta de nós mesmos, para não ter presunção? Então, examine-se a si mesmo, os seus próprios atos, em vez de usar os outros como medida da nossa espiritualidade. Vamos usar Cristo. O que Cristo me chama a ser e a fazer? Como é que eu estou fazendo à luz disso? Aí você vai ter uma visão correta e vai poder, como ele diz ali, orgulhar-se ou não. Às vezes a gente lê isso na Bíblia e a gente diz, poxa, mas orgulhar-se, a gente não pode se orgulhar, orgulho é errado. Aqui não está falando de um orgulho egoísta, não está falando de um orgulho que diz, olha o que eu fiz. É um orgulho que ao olhar para Cristo e ao olhar para o meu exemplo, diz glória a Deus pelo que Deus está fazendo na minha vida. Não é um orgulho de onde eu cheguei, mas olha onde Deus me trouxe. Glória a Deus por isso. Aí você pode então orgulhar, ter um sentimento de gratidão pelo que Deus fez por você. Versículo 5, que é o último que nós vamos ler, quando a gente lê, parece que ele buga tudo que Paulo acabou de falar. Ele fala, peraí, não, agora se contradiz aqui. Versículo 1, versículo 5 estão se contradizendo, bugou tudo, deu tilt na cabeça. Olha lá o que diz, versículo 5. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Peraí. Não era eu levo a carga dos outros, agora como é que cada um tem que levar a sua própria carga? Bugou, o que aconteceu? Paulo se contradiz, o Espírito Santo errou? Está tudo errado o que diz na Bíblia? Não. A palavra carga no versículo 5 é uma palavra diferente no grego da palavra fardo do versículo 2 que nós falamos. A palavra aqui usada no versículo 5 para carga é a palavra fortion em grego. Fortion. Da onde nós tiramos a nossa palavra porção. Porção. Essa palavra é usada para descrever, na época em que isso foi escrito, uma mochila que um soldado usava no exército com as suas munições. Ele colocava ali o que ele precisava para cumprir a sua missão numa mochila e ele carregava aquela mochila. Aquilo era a porção daquele soldado. Paulo está dizendo, ele está se referindo ainda ao versículo 4 que a gente leu. Ele está dizendo, cada um examine os seus atos, cada um olhe para a sua porção. Você está carregando a tua porção? Ou não? Se encarregue daquilo que você tem que carregar. A ideia do texto aqui é o seguinte, a minha preocupação, a nossa preocupação tem que ser duas coisas. Primeiro, como é que está a minha porção? A minha mochila, eu estou carregando? Estou fazendo o que cabe a mim, o que é minha porção, estou carregando ou não? Essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação é com o peso, o fardo dos outros. Primeiro, estou carregando a minha parte? Se estou, amém, glória a Deus. Como é que estão meus irmãos? Tem alguém sendo esmagado? Por um fardo, não é porção, por um fardo além do que eles podem carregar? Não é para olhar para o outro para ver se ele está carregando a porção dele. Vocês estão entendendo a diferença? Olhe para a sua porção. Deu conta da sua porção? Glória a Deus, ajuda teu irmão que está sendo esmagado por um fardo. Além da porção dele, tem um fardo. Vai lá cuidar dele. Mas nunca, preste atenção, nunca olhe para a porção do seu irmão. Senão, você vai dizer, eu não estou levando a minha porção, mas ele também está levando a dele. A minha está meio capenga, está meio caindo do ombro, está meio caindo as coisas, o zíper está tudo aberto, está tudo caindo pelo caminho, mas o dele está pior.
Afinal, se a gente for comparar com os outros, se a gente for olhar a porção dos outros, sempre vai ter alguém que está carregando a sua porção pior do que eu. A minha responsabilidade é me julgar baseado na porção que Deus me deu e como eu estou carregando a minha mochila. E aí ajudar vocês a carregarem as suas, o seu fardo. Seu trabalho é carregar a sua porção, a sua mochila, e me ajudar a carregar o meu fardo. E assim a gente cresce, assim a gente é construído, assim Deus vai nos usando, assim a gente tira o nosso foco de um monte de coisa que não contribui e fica com o nosso foco naquilo que realmente importa. Não é julgar alguém para ver se está carregando bem a sua função ou não. Não é eu me sentir melhor porque a minha porção está melhor do que a dele. É eu carregar a minha parte e olhar ao meu redor. Quem que está sendo esmagado? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso servir? Vamos aplicar isso rapidinho para as nossas vidas? Vamos conversar um pouquinho? Como é que seria o nosso casamento se a gente vivesse isso nos nossos casamentos, hein? Sei que é sério, mas se a gente quer solução, essa é uma das soluções da Bíblia. Se Deus quer nos usar nos contextos de relacionamento e o inimigo vai nos atacar nos nossos relacionamentos, aqueles que Ele te deu, casamento, família, igreja, colegas de trabalho, enfim... E se a gente aplicasse isso, hein, no nosso casamento? E se eu olhasse para minha esposa, não olhando para o que ela deixou de fazer, onde ela errou, onde a mochila dela está caindo, mas eu examinasse se eu carreguei a minha mochila. E quando ela estiver sendo esmagada, eu corresse ao socorro dela. Como é que seria diferente o meu casamento, o seu casamento? Sabe por que casamentos falham? Porque a gente fica olhando para a mochila do outro. Você não está carregando a tua. Ele fala, você também não está carregando a tua. E você não está carregando a tua. A tua está pior. Não, a tua está pior. Não. E a gente é esmagado por um peso. E o contexto no qual Deus nos chamou para servir, que é o nosso casamento, acaba sendo destruído pelo inimigo. E os propósitos de Deus para o nosso casamento se frustram. Estão entendendo a seriedade disso? Mas vocês estão entendendo ao mesmo tempo quanto a palavra de Deus nos dá luz para uma situação muito diária e muito verdadeira nas nossas vidas? Isso, não olhar para a mochila da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai, mas olhar para a sua mochila e correr ao auxílio daquele que está sendo esmagado, se chama cristianismo. O resto é egoísmo. Vamos dar nome aos bois? Egoísmo é eu dizer, não, eu não vou carregar porque você também não está carregando. Eu vou falar sobre o teu defeito e vou me ausentar de eu ter que te ajudar. Isso é egoísmo. Se nós cremos que Ele é maior do que nós, os propósitos de Deus para o meu casamento são maiores do que eu e os meus confortos, os meus direitos, eu escolho o caminho do cristianismo e não do egoísmo. Se na minha família eu entendo que Deus tem propósitos maiores do que tudo aquilo que eu posso dizer de errado sobre meus filhos, sobre meus pais, enfim, eu abro mão do meu eu para que os propósitos de Deus venham a ser realizados. Eu carrego a minha mochila, faço a minha parte, a minha porção eu carrego e eu ajudo aqueles que estão sendo pisoteados ou amassados. Fácil? Não. Jesus nunca falou que seria. Nunca falou que seria fácil. Lembra na semana passada nós olhamos Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos, lembra disso? Lava os pés dos seus discípulos, ele diz, eu te dei um exemplo para que vocês vão e façam a mesma coisa, é servir. É o impensável, aquele que tinha direitos, não se apega àqueles direitos, mas serve no seu lugar. E se a gente aplicasse isso às nossas famílias, o nosso relacionamento familiar, como seriam diferentes as nossas ações um para com o outro, dentro de casa, com a nossa família? Como seria diferente a harmonia dentro do lar se eu tivesse preocupado com a minha mochila e com te ajudar? E não de ficar falando da tua mochila que está caindo, você falando da minha mochila que está caindo, e os filhos falando da mochila do pai, e os pais falando da mochila dos filhos. Como seria diferente a harmonia dentro do nosso lar? Todos nós queremos harmonia, não queremos? Está aqui um caminho. Está aqui um caminho. O preço é alto? É alto. O preço de não ter harmonia também é alto? Também é alto. E se a gente aplicasse isso ao nosso relacionamento como igreja, hein?
Se a gente aplicasse isso ao nosso relacionamento com os nossos irmãos, como é que seria diferente a nossa experiência como igreja? Deus quer usar cada um de nós como servos deles. Nós estamos falando sobre isso, estamos estabelecendo isso há algumas semanas. E o contexto em qual Ele vai nos usar é relacionamentos. Ele quer nos usar dessa forma, meu irmão, minha irmã, aqui dentro da igreja. Ele quer nos usar dessa forma, carregando a minha porção e eu te ajudando a carregar o seu fardo. E assim nós cumprimos a lei do amor. Jesus Cristo é glorificado e a igreja é edificada. O maior ministério que você vai desenvolver vai ser entre as pessoas ao seu redor. Às vezes a gente vislumbra, né? O que vai ser? Como que vai ser? Onde que vai ser? Já posso te dizer, o contexto do maior ministério que você venha a desenvolver da sua vida vai ser ao redor das pessoas que você está. A começar por sua família, seu casamento, sua igreja. Tem uma frase que eu amo de um pastor que eu leio muito, Eugene Peterson. Ele diz assim, pastor, falando para mim, né? Se você ter sucesso como pastor faz com que você fale como pai dos seus filhos, você já falhou como pastor. Se para ter sucesso como pastor você vai ter que falhar como pai, você já falhou como pastor, porque você é pastor primeiro dentro da sua casa. Nosso maior ministério está entre as pessoas ao nosso redor. Cônjuge, família, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, igreja. E o diabo vai nos atacar justamente nesses relacionamentos, para que nós não façamos isso, para que eu me meça por você e você se meça por mim, enquanto ambos somos esmagados por um peso maior do que a gente consegue carregar. É esse o desejo dele. E a minha oração é que nos nossos casamentos, nas nossas famílias e nessa igreja, ele seja derrotado. Em nome de Cristo seja exaltado. E nós venhamos a viver o que o Espírito Santo nos fala através desse texto. Gostaria de orar contigo, se você puder fechar seus olhos por alguns instantes. Nós vamos orar por alguns instantes. Eu gostaria de deixar um espaço aqui para Deus falar aos nossos corações, como tem falado ao meu, talvez esteja falando ao teu já. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, minha irmã. Deus já colocou relacionamentos ao seu redor onde Ele vai te usar. O contexto já está preparado. Mas é possível que o contexto esteja minado. E é possível que o contexto não nos permita realizar o propósito de Deus. Se você está disposto a dizer, Ele é maior do que eu. Que Deus tem para o meu casamento é maior do que a mochila do outro que não está muito bem cuidada. Se você está disposto a dizer, os propósitos de Deus para minha família são maiores do que os meus direitos, do que aquilo que foi feito. Se você está disposto a dizer, os propósitos de Deus no meu local de trabalho, na minha igreja, no meu bairro, com amigos, são maiores. Eu gostaria de orar contigo. Para que a gente tire os nossos olhos uns dos outros. Para que a gente se preocupe primeiro com a minha mochila. Como é que está? Muitas vezes eu estou tão preocupado com a mochila dos outros e a minha está um arraso. Horrível. Então vamos olhar para o que nos cabe, para a nossa porção. Vamos deixar isso redondinho primeiro, depois que tiver redondinho, em vez de correr para contar, vamos correr para levantar. Como seria diferente, hein? As nossas vidas, os nossos relacionamentos, se isso acontecesse, como Deus seria glorificado? Será que não mudaria muita coisa na sua casa? Será que não mudaria muita coisa no seu relacionamento? Será que seu cônjuge não ficaria chocado essa semana? O que fizeram com o meu marido? O que fizeram com a minha esposa?
poder da palavra de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, mudando as nossas vidas. Então, Deus, nessa noite nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e nós oramos como o salmista Davi orou. Sonda-nos, Deus. Conhece o nosso coração, Deus. Deus, como é que está a minha mochila, hein? Deus, como é que eu estou carregando a minha porção? Está legal, não está legal? Talvez faz tempo que eu não paro para olhar a minha porção. Tão preocupado olhando a porção dos outros, faz tempo que eu não olho a minha. Que a gente possa cuidar disso hoje, olhar a nossa porção. E Deus, se existem alguns ajustes que precisam fazer, nós possamos fazer isso hoje. Que esse seja o nosso foco. Que a gente não faça mais nada até isso estar redondinho. E que isso venha mudar situações que talvez pareçam impossíveis. Talvez as acusações já foram e voltaram tantas vezes da mochila um do outro, que tem um impasse monumental. Deus, nós cremos que o Senhor é capaz de quebrar isso, em nome de Jesus. Mas para isso acontecer tem que começar comigo. Não posso esperar outra pessoa, começa comigo. Então Deus, em mim, quebra isso hoje, em nome de Jesus. Onde os meus olhos estão fixos na mochila dos outros, Deus, coloca os meus olhos fixos somente no Senhor. Que eu possa me examinar a mim mesmo. E aí saber como é que eu estou. Deus, eu oro por casamentos, eu oro por famílias, eu oro por amizades. Eu oro por relacionamentos entre irmãos e irmãs. Que o Senhor venha colocar no lugar os ossos que estão quebrados, em nome de Jesus. Que o Senhor venha com o poder do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Deus, nos dando graça, humildade, amor para cumprirmos a lei de Cristo e a capacidade de sermos diferentes do mundo ao nosso redor. Isso é obra do Teu Espírito Santo, então vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada um dos seus filhos nessa noite. Cada um que hoje sente no coração que tem algo que precisa mudar nessa área. Que hoje identificou uma armadilha do inimigo, uma cilada. E quer ser livre disso, e quer voltar sua atenção para aquilo que merece atenção. Espírito Santo, nos liberta nessa noite, em nome de Jesus. Nos faz um povo livre, Espírito Santo de Deus. Nos perdoa por estarmos tão preocupados com as faltas dos outros que a gente não corre ao auxílio e não cuida nem da gente. Nos restaura, Deus, nos restaura, Pai, em nome de Jesus. Pedimos que haja um mover sobrenatural nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Pedimos que não haja nada, Deus, que venha nos proibir ou nos privar de realizar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, como Teus servos. Que não haja nada que venha travar os Teus propósitos nas nossas vidas e através das nossas vidas. Mas que possamos, cheios do Espírito Santo, correr ao auxílio de homens e mulheres, irmãos e irmãs, marido e mulher, filhos e pais, para levantar o fardo para que não sejamos esmagados. Tem misericórdia de nós, Senhor, ajuda-nos, restaura-nos, fortalece-nos, convence-nos, Deus, e eu oro em nome de Jesus nessa noite. Que o inimigo seja derrotado nessas áreas das nossas vidas. Que o campo minado seja limpo nessa noite para a glória de Deus. E que o inimigo seja exposto e envergonhado. Para que todos os seus propósitos para conosco venham ser cumpridos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.